O mundo era um lugar hostil para pessoas diferentes. E o mais bizarro disso tudo era que eu nunca tinha parado para pensar em nada disso até ter mudado de time. Quando tudo ruir, Lola Salgado, página 205. Um alerta antes da gente começar esse vídeo, tudo bem? Se você é sensível a temas sensíveis, não gosta de ouvir falar, discutir, ou passa por momentos como esses e precisa de ajuda, saiba que sempre vai ter alguém para ajudar você, tudo bem? Mas eu não recomendo este vídeo para você. Por quê? Porque aqui neste vídeo hoje a gente vai falar sobre temas sensíveis como suicídio, automutilação, espancamento e amputação, certo? Então, se você é sensível a qualquer um desses assuntos, por favor, clique no nosso canal e vá assistir qualquer outro vídeo. Eu tenho certeza que vai te fazer muito bem, ok? E se você precisa de ajuda em relação a qualquer um desses assuntos, por gentileza, ligue nos telefones que está aqui embaixo. Pode ter certeza, a sua vida importa. E aí, pessoal do clube, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Hoje a gente vai tirar o jejum de resenhas deste canal. Exato! Hoje a gente vai fazer a resenha de um livro incrível, que é o livro da Lola Salgado, Quando Tudo Ruir. Gente, eu li esse livro no final de 2021 e realmente gostaria muito de ter feito essa resenha para vocês ainda em dezembro, mas não consegui, né? E eu vim trazer essa resenha para vocês agora em janeiro, porque eu acho super pertinente a gente falar sobre esse livro. Eu gostei muito de como a Lola colocou vários assuntos delicados e um romance muito fofo dentro de um mesmo caldeirão chamado Este Livro e misturou, fazendo com que a gente se apaixonasse e se entretesse ao mesmo tempo, sentisse ali a dor dos personagens a cada página que a gente lia. Este livro precisa sim de uma ficha técnica e fica até o final neste vídeo para você conferir todas as informações caso você queira ler este livro. Bom, já vou dar aquele alerta maroto porque aqui eu falo tudo mesmo, gente. Eu sou a Maria Fifi dos livros. Então, se você ainda não leu este livro ou se interessa por lê-lo, para este vídeo já e vá assistir outro vídeo do canal. Por quê? Porque aqui eu vou dar alguns spoilers sobre o livro. Infelizmente, gente, eu quero tratar a fundo esse livro. Em breve possa ser que eu faça algum vídeo sobre ele que não contenha spoilers, mas desta vez eu quero muito falar algumas coisas que me chocaram bastante, né, que chamaram muito a minha atenção e infelizmente vai adentrar um pouco nos spoilers ali do livro. Então, por favor, se você quer ler este livro da Lola, que eu super recomendo desde já antes de falar qualquer coisa, por favor, pare este vídeo e retorne quando você finalizá-lo, ok? Antes de começar as informações maravilhosas da nossa ficha técnica, por favor, não deixe de curtir este vídeo, nos seguir nas nossas redes sociais que vão aparecer bem aqui embaixo, ok? E deixa seu comentário sobre o que você achou. Não deixe de passar por aqui sem fazer essas coisas. E caso você ainda não seja inscrito no nosso clube, por favor, aperte esse botãozinho aqui. Com certeza você não vai perder essa oportunidade de receber conteúdo literário de qualidade e que vai fazer bastante diferencial para você, ok? Bom, pessoal, eu quero começar com a nossa fichinha técnica. E o que seria isso, Joyce? Bem, a nossa ficha técnica vai conter algumas informações básicas sobre o livro. No caso, eu li em e-book, né? Não sei se existe uma versão física dos livros da Lola, né? Não cheguei a procurar. Porém, eu quero mostrar aqui para vocês algumas informações deste e-book que eu li, que foi um empréstimo do Kindle Unlimited, ok? Bom, pessoal, publicado em 2 de maio de 2019, este e-book, Quando Tudo Ruir, da Lola Salgado, possui 566 páginas. Tem 2 personagens principais,
que é a Alana e o Martin. Ele possui 28 capítulos, ao todo são 23 músicas que a autora disponibiliza no início de cada capítulo. Não sei se a minha contagem ficou muito certa aí não, viu pessoal? Mas realmente foi a playlist que eu achei ao final do livro. Inclusive vou deixar o link dessa playlist aqui para vocês, certo? E essas músicas foram utilizadas de que forma pela Lola? Ela simplesmente pegou os trechos que mais se encaixavam com o assunto do capítulo e colocou lá. E eu achei que super combinou, gente. São músicas que variam entre internacionais a brasileiras. Este livro em específico, ele trata de temas sensíveis como suicídio, automutilação, violência sexual, espancamento, autoaceitação devido à amputação de um dos membros de um dos personagens principais e depressão. Então, assim, são assuntos muito pesados, né, que, enfim, estão misturados ali na narrativa elaborada pela Lola, né, e é claro que por isso eu já deixei o aviso aqui antes da gente começar esse vídeo. Vamos começar a falar um pouquinho deste livro tão interessante? Bem, um pouquinho de história antes da gente começar a falar um pouco mais da narrativa. Como foi que eu achei este bendito e-book? Pessoal, assim que o meu Kindle novo chegou, ele apareceu na capa principal, inicial aqui do Kindle, e eu achei a capa bem interessante. E eu achei assim o início do capítulo, né? Vem ali com o número 1, vem com algumas imagens bonitinhas e o nome de um personagem, certo? Vou mostrar aqui para vocês. O livro já começa com a capa, né? Tem algumas informações aqui, é claro, adicionais de revisão, de diagramação, um aviso, né, em relação aos assuntos delicados que envolvem este tema, né, este livro. Os capítulos aqui em si, né? E aqui a gente tem o início que eu falei para vocês, né? A gente tem umas imagens ao redor do número do capítulo e o nome do personagem que tá ali narrando aquele capítulo. Então, assim, a gente já começa com a história da Alana, que é uma modelo que está se preparando para alavancar de verdade na sua carreira e vai fazer uma viagem muito em breve para o Japão para ficar ainda mais famosa, fazer seus catálogos, suas fotos e atingir seu objetivo principal, que é o quê? Ser a nova Gisele Bündchen. Nada pretensioso, né, dona Alana? Mas assim, considerando que a personagem já trabalhava desde os 5 anos, é claro que ela já estaria habilitada ali aos 17 para poder realizar tudo isso, certo? A história se passa no Brasil. A gente tem 2 personagens principais, como eu falei para vocês. Então, querendo ou não, os capítulos vão intercalar aí entre a visão da Alana e a visão de Martin, certo? Como a própria Lola Salgado falou ao final do livro, o Martin vai ganhando a história e você vai percebendo que ali acaba que a intercalação vai se perdendo um pouco, porque a história da Alana, que começa tão impactante, né, vai perdendo um pouco de espaço para a história do Martin, que é um pouco mais forte. Trata-se ali de uma história que envolve abuso sexual, depressão, abusos psicológicos também. Então, assim, me parece que a dor da Alana vai se perdendo diante desses assuntos tão delicados que envolvem a vida do Martin. E bem, pessoal, como é que começa essa narrativa? Primeiro que eu gostei muito da forma como a Lola escreve. Ela consegue descrever bastante todo aquele cenário, né? O que está acontecendo, o que o personagem está sentindo. E isso me deixou muito feliz porque o livro não acabou rápido. Como eu falei para vocês, o livro possui 566 páginas. Então, assim, a gente fica se perguntando o que tem tanto para falar, né, sobre um casal em tantas páginas. Como eu havia falado para vocês, ela consegue misturar todos esses assuntos de uma forma muito bem feita e foi isso que eu gostei e que me prendeu bastante neste livro. A Alana é uma personagem determinada, é uma personagem bonita, que tem uma confiança inabalável, mas infelizmente um acidente já no primeiro capítulo a envolve e ela perde essa vontade de viver. Por quê? Infelizmente, o acidente envolve uma batida em que ela fica entre o carro do pai
e o carro dessa pessoa que estava em alta velocidade, que aparentemente estava bêbada. Então, a Alana sofre esse acidente e, infelizmente, perde uma das pernas e precisa de prótese. É claro que isso para uma modelo, com certeza é um assunto delicadíssimo, né? Uma situação delicada, porém, até a Alana saber as consequências desse acidente demora um pouquinho e o enfrentamento dela ao saber esse assunto é com certeza muito chocante. É claro que o Marty presencia algum desses momentos em que eles estão ali numa padaria, a família da Alana e ela, após ela sair do hospital, porque ele vai comprar alguma coisa, né? E ele presencia ali um escândalo que a própria Alana tá fazendo, né? De que a vida dela acabou, de que ela preferiria ter morrido a ter perdido a própria perna. Então, assim, é uma situação muito difícil. A gente vê que a família da Alana é uma família extremamente estruturada e que com certeza dá todo o apoio à menina, porém, né, tem toda essa questão psicológica que ela vai enfrentar ali em relação a essa nova mudança na vida dela. E é claro que a gente se volta ali para o Martin também, a história dele começa de uma forma muito trágica, ele tá voltando de uma clínica de reabilitação porque ele tentou suicídio e conseguiu ser salvo. Há alguns detalhes durante a narrativa que demonstra como foi praticado esse suicídio, mas a gente vê no Martin já reflexos de uma família totalmente desestruturada. A gente consegue ver, à medida que a gente vai lendo o livro, que o pai dele faleceu quando ele tinha 8 anos e que a mãe dele possui uma carência afetiva muito grande, que não permitiu com que ela ficasse sozinha, que ela arranjasse alguém muito recentemente. E esse padrasto é o motivo do terror na vida do Martin. E por que isso? Esse padrasto que há 9 anos vem realizando esses terrores na vida do Martin. Momentos de espancamento, essas agressões físicas, o abuso sexual em si. Então ele é um cara totalmente desprezível e a mãe tem ciência disso, só que ela é totalmente inerte na situação, sabe? Ela não ajuda o filho, ela fica vendo aquela situação caótica acontecer, não só dos abusos, né, que é algo que vai sendo relatado depois, mas principalmente das agressões. E assim, a defesa do Martin ali naquele momento é enfrentar aquele cara. É claro que por dentro o personagem descreve ali o medo horripilante que ele tá sentindo do padrasto, só que ele não deixa isso demonstrar por fora. E por que ocorre a automutilação? É claro que esses momentos são totalmente desprezíveis para o Martin e a gente presencia ali na própria narrativa alguns momentos em que ele realiza isso, né? A gente percebe que as mãos do personagem, os braços em geral estão cobertos justamente porque, além das agressões que ele sofre em casa, para aliviar esta dor que ele está sentindo, né? Tudo isso que ele passa dentro da casa, ele faz com que o reverso anestesie isso, né? Que é se automutilando, socando a parede, ingerindo álcool, cigarro. Então, assim, ele faz de tudo para que o fato dele vivenciar tudo isso seja esquecido ou seja anestesiado por meio dessas coisas, né? Então, assim, há um dos momentos em que a própria Alana presencia o Martin socando um muro até as mãos ficarem totalmente ensanguentadas e machucadas, e ela não entende o porquê que aquilo estava acontecendo. É claro que o encontro desses dois personagens acontece bem depois, 6 meses após o acidente da Alana e após a tentativa de suicídio do Martin. Eles vão para a mesma escola e ali eles se veem muito semelhantes, porque todo mundo ali que idolatrava a Alana ou sentia uma certa inveja da personagem, vê ela agora como uma coitada, vitimiza ela o tempo inteiro ou julga porque ela se achava demais antes, dizendo que ia seguir uma carreira de modelo e agora perdeu tudo. A gente vê uma hostilização muito grande em cima da Alana só porque ela perdeu uma perna, né? A gente não vê acolhimento em momento nenhum, pessoas ali que teoricamente
estudaram o tempo inteiro com ela, conforme ela fala, até porque ela estudou na mesma escola desde criança. A gente vê que as pessoas ali o tempo inteiro estão para hostilizar. E como é uma escola ressaltada ali particular, a gente vê muitas pessoas martirizando mesmo ela de uma forma muito cruel, para que ela se sinta baixa, mínima ali, por conta de uma perda que nem foi culpa dela. E é claro que ali ela encontra o Martin, né, que vai estudar nessa nova escola, não tem amigo nenhum e passa por todos esses perrengues em casa. Inclusive, o Martin vive morrendo de sono porque ele não dorme em momento algum à noite, com medo dos abusos sexuais do padrasto. Gente, isso é muito sério. Em geral, a gente tem uma perspectiva de seio familiar como um lugar seguro, um lugar tranquilo, um lugar de paz. Quando você volta para sua casa, é tudo isso que você quer buscar, né? Paz, tranquilidade, descanso. Mas a gente vê que com Martin isso é totalmente diferente, né? Ele sofre muito, ele passa por situações muito adversas ali devido a essas situações de enfrentamento, né? Que ele tem ali com esse padrasto que faz essas atrocidades com ele. Mas particularmente aqui, meus amigos, o que me dá mais ódio é essa omissão dessa mãe que não faz absolutamente nada para proteger o filho, né? E ainda para completar, o Martin tem um irmão mais novo que é fruto desse relacionamento da mãe com esse padrasto, o irmão Noah. Então assim, é muito complicado você pensar uma estrutura familiar dessa, totalmente comprometida e com a mãe ciente de tudo isso, sem agir, sem falar nada. E são nesses momentos que a gente vai lendo aquilo tudo e se pergunta, caramba, por que a vítima não denuncia? Por que a mãe não chega até uma delegacia, filma alguma coisa, né? Tenta tirar alguma foto, fazer alguma prova contra aquela pessoa, né? Para que aquilo cesse, acabe. A gente fica se perguntando e se revoltando à medida que a gente vai lendo, porque a gente quer que aquilo acabe, né? Não é o ideal de vivência para nenhuma pessoa. Porém, a gente sabe que não é tão fácil. Em geral, os abusadores tocam em feridas muito extremas das pessoas. Eles ameaçam de morte, ameaçam com outras coisas que envolvem a vida pessoal da pessoa. Então, assim, tem ali um problema muito maior psicológico por trás. A gente vê que durante a narrativa, o Martin só consegue ser libertado dessa atrocidade, né, que acontece toda, porque a psicóloga dele, não que ele tenha falado nada para ela, viu? Vai percebendo sinais disso. Gente, tem profissionais extremamente capacitados que entendem desse tipo de assunto e é claro que eles vão percebendo isso dentro do seio familiar. O Martin não está sozinho no mundo, por mais que pareça. Ele tem a bibliotecária que gosta muito dele, que é uma pessoa extremamente importante na vida dele, que considera ele. E a gente vê que toda vez que eles se encontram, ele tem ali uma relação de afetividade muito grande, como ele fala, de carência, porque ele vê ali que é o único lugar que ele se sente acolhido. Ele se mostra um personagem totalmente interessado, né, pelos estudos, mas devido a todos esses acontecimentos que ele vivencia, não tem como ele focar tanto nos estudos. Ele também se demonstra uma pessoa totalmente interessada, né, pelos livros, né, gosta bastante de ler, muito curioso, quer saber as coisas, aprender, mas é claro que a pessoa não tem estabilidade nenhuma para conseguir seguir com algum direcionamento, né, educacional, com todos esses problemas dentro de casa, certo? É claro que a gente não pode esquecer, mesmo com toda essa descrição do Martin, que a Alana também está na história e que ela vai se envolvendo com o Martin aos poucos. Ele vai entendendo ali que é aquele problema, né, da amputação, do acidente, assolou a vida da Alana, mas ela também vai se inserindo no mundo dele aos poucos. A gente entende que o problema da Alana é muito sério também, né? Ela precisa passar por um momento de autoaceitação, porque a vida dela não acabou e de fato não acabou. Só que até a pessoa compreender, demora um tempo, precisa passar ali por um processo
de fisioterapia, um processo psicológico, e a gente vê que isso é tratado também no livro, né? Claro que isso é substancial para que a personagem principal, com certeza, tenha a sua recuperação, a sua autoaceitação do corpo. E como ela sempre foi muito bonita, muito cuidadosa com o corpo, principalmente devido ao trabalho, ela foi perdendo o gosto um pouco em relação a isso, mas o Martin vai até ressuscitando um pouco desses momentos na Alana. É claro que conforme a narrativa vai se desenvolvendo, a gente percebe que o envolvimento dos personagens traz à tona os seus problemas, e isso faz com que ambos se sintam acuados, né? Não entendem como propagar aquilo ali um para o outro, né? Como eles podem ser salvos dos problemas. Fora que o Martin, por sofrer todas essas questões dentro de casa e fora também, pensa o tempo inteiro em uma nova tentativa de suicídio para eliminar esses problemas. Só que a gente vê já no início dos capítulos, né, que ele faz uma promessa para a Lua, dizendo que vai tentar, né, seguir com a vida dele e tentar ver se há algum motivo para ele continuar vivo. É claro que esse relacionamento vai se desenvolvendo aos poucos, porém há dois momentos de exposição dos dois personagens que com certeza são cruciais para a evolução da narrativa. A primeira delas é com a Alana. Ela está indo para a escola, já está evoluindo, passando por aquele momento, tentando não se deixar abater. Porém, pelos olhos do Martin, a gente vê essa situação acontecendo. A Alana cai no meio da escola, né? E todo mundo começa a rir dela. Ela se levanta ali e, ao ser humilhada ali por um ex-ficante dela, né? Ela tenta se defender, porém o cara vai ali hostilizando ela, né? Falando situações muito chatas, expô-la ao ridículo, né? No momento que ela finalmente conseguiu vestir as roupas curtas que ela vestia antes, quando tinha a própria perna, né? E ali ela expõe a sua prótese, que ela é fotografada por um desses ex-colegas da escola, e ele mostra para todo mundo e ela se sente ridicularizada. Ok, que todo mundo ali é muito cruel, né? Não quero generalizar e dizer que todas as escolas particulares são assim, mas a gente percebeu ali que ninguém foi ajudá-la, né? Todo mundo tava no mesmo barco, né? Todo mundo tava julgando, e quem queria pelo menos fazer qualquer coisa para salvá-la, não fez, né? Se manteve neutro. Então, a gente percebe ali uma situação muito difícil, muito complicada, que a personagem vai enfrentando, de humilhação mesmo no momento em que ela tá tentando evoluir, tentando se aceitar da forma que ela é agora, mas a gente vê que a escola, o ambiente escolar não vem ajudando nisso. E é aí que o Martin se intromete, né? Se enfurece com esse tal cara que mostra a foto, ele agride o menino, né, no sentido de empurrá-lo na parede, né, e no momento, assim, que ele ia partir para uma outra agressão física, ele soca a parede, né, então ali a gente vê um momento de exposição dos dois personagens, né, envolvendo mais a Alana do que o próprio Martin, mas a gente vê um reflexo de tudo que ele estava sofrendo sendo reproduzido, né, então assim, a Alana fica um pouco abismada, só que isso culmina numa tarde incrível depois dos dois, né, sentados juntos, né, na calçada. Porém, o Martin não quer ser esse monstro, ele não quer produzir as ações que acontecem com ele dentro de casa. E a segunda coisa que acontece com o Martin, né, que é um capítulo muito intenso, né, um capítulo muito difícil de ler, é quando ele faz a tentativa de suicídio novamente. Ele tem o seu motivacional elevado ali, porque o padrasto dele bate tanto nele, espanca literalmente, que ele chega a quebrar o braço, né? Ficar ali numa situação muito, muito deplorável. E ele ingere ali alguns comprimidos. A gente sabe, né, que o final da narrativa, graças a Deus, termina muito bem. O Martin, com certeza, é levado para uma clínica, conversa com policiais, esse padrasto dele horroroso é preso.
A mãe também perde a guarda do outro filho, né? Porque ali nesse conflito que o Martin tem com o Geraldo, que é o conflito final, né, que ele passa ali por toda aquela situação de espancamento, ele nota que o irmão também tá passando por essas situações de abuso, né? Só que ele é tão pequenininho que ele não entende o que tá acontecendo. Naquele momento o Martin se revolta muito e ele não quer aquele futuro pro irmão dele, ele não quer que ele passe por todas as situações que o próprio Martin passou. Certo? Então, assim, culmina nessa briga horrorosa, porém a gente sabe que ali a nossa bibliotecária investe na saúde, na moradia do Martin, que já completa 18 anos. Então, assim, ele tem o poder de sair de casa, ele tem o poder de se sentir bem em um outro lugar, né? De poder fazer um tratamento sério, de poder realizar a ingestão de medicação correta para que ele melhore da depressão que ele sente por tudo isso que acontece. E ali a gente vê uma Lana muito preocupada também, que some um pouco com esse problema de aceitação para poder entender o problema do próprio namorado. Durante toda essa narrativa, que é um pouco pesada, a gente vê o envolvimento dos dois e esse romance é muito bonito. A gente vê que os dois se aproximam porque eles se veem pessoas que precisam de um apoio uma na outra, e é por isso que faz tanto sentido o nome do livro ser Quando Tudo Ruir. Tem umas 2 vezes ali que eles falam o nome do livro, inclusive eu lembro uma das vezes que a Lana fala o que aconteceu para que o seu mundo ruísse. Então, pessoal, a gente vê ali um romance muito, muito entrelaçado, só que ele começa pela dor, né? Não é um romance tão fofo, tão lindo que a gente percebe em alguns outros livros, mas que traz aspectos da realidade que acontecem muito nos dias de hoje, né? Infelizmente. Então, assim, não desmerecendo a dor da Lana de forma nenhuma, né? Porque ela tá se inserindo nesse mundo novo e entendendo a crueldade que é você ser uma pessoa deficiente num país como o Brasil, mas principalmente no ambiente em que as pessoas são totalmente horríveis, que fazem questão de discriminar sem dó, né? Então, assim, a gente vê o Martin ali como um salvador dela, mas um salvador quebrado, né? Um salvador que também precisa de ajuda e também precisa de apoio para resolver os seus próprios problemas. Bom, pessoal, eu poderia ficar falando horas e horas sobre esse livro. Ele me impactou de uma forma muito intensa, sabe? Esses assuntos realmente me deixam um pouco de olhos abertos assim para a vida, para entender que a vida das pessoas nem sempre são tão coloridas quanto a gente imagina. Quando a gente lê este livro da Lola Salgado, a gente entende que muitas vezes a gente está inserido dentro de uma bolha e que muitas pessoas passam por isso diariamente, infelizmente, e a gente não consegue fazer nada para ajudá-las. E é por isso que é muito importante que a gente se informe, que a gente saiba ajudar as pessoas, que a gente não desconsidere os problemas que elas estão passando, né? A depressão é uma doença assim muito séria, que precisa ser levada a sério. Muitas vezes ela é ridicularizada, sendo que muitas vezes, se você oferecer um ombro amigo para a pessoa, isso ali já vai mudar o dia dela, né? Já vai fazer com que tudo seja diferente. Então é importante que a gente leia esse tipo de conteúdo. Entenda como funcionam essas coisas para que quando a gente identificar esse tipo de situação acontecendo, a gente saiba agir. A gente vê ali que no conflito final, né, infelizmente o Martin tá ali sofrendo no hospital, tentando entender tudo aquilo que ele passou. E nisso ele acaba se afastando da Alana um pouco para entender toda essa história, né? Entender que ele pode ser feliz também, mas ele se sente incompleto quando ele vê que parte dessa felicidade só vai acontecer quando ela estiver junto dele. Então, assim, a gente vê que os dois personagens ali se encontram num final muito bonito, né? Muito gentil. A gente vê também a ajuda dos próprios pais da Alana, né? Para que o Martin sobreviva. Então, é muito importante que a gente saiba agir na hora certa, né? E a gente vê que isso acontece também no livro. O mais revoltante de tudo isso é ver que mesmo acontecendo toda essa bizarrice, a mãe do Martin não muda de postura. Inclusive, nas últimas páginas do livro, ela grita com o garoto no momento que ele tá fazendo a mudança para a casa da bibliotecária. Ela grita com ele e pergunta por que ele destruiu a família deles. Vê-se que a mãe do Martin tinha essa visão de família estruturada e ela não queria que deixasse de existir justamente porque ela tinha essa visão de família perfeita, sendo que não era.
certo? Não há como ter uma família perfeita envolvendo todos esses problemas, né? De espancamento, de abusos e etc. É impossível. Então a gente vê que nessa solidão que ela sentia, ela permitiu que tudo isso acontecesse com os próprios filhos para que ela não perdesse essa figura de pai dentro da casa e essa figura de marido. É claro que o que mais me impactou nas últimas páginas mesmo do livro são as percepções da autora, né? Tudo que ela falou no momento que ela estava escrevendo o livro. Ela de fato ressalta que o Marty foi ganhando as páginas desse livro à medida que a narrativa foi crescendo, né? Mas o que mais me chocou é que a própria Lola disse que o Martin é ela, né? Que ela passou por situações bizarras como o Martin, que ela conseguiu descrever tudo aquilo porque ela realmente foi uma vítima de abuso, de depressão, e isso é uma situação muito complicada de se entender, né? A gente vê que ela teve uma descrição real ali do que aconteceu, mesmo sendo na ficção, porque ela já tinha passado por aquilo. A gente vê também que a própria autora diz que mesmo você entendendo aquilo como o fundo do poço, não é. Ela fala que se ela soubesse o quanto ela seria feliz no futuro, de forma alguma ela teria tentado suicídio. Então, assim, é muito importante que a gente tenha a perspectiva de que as coisas podem sim melhorar. E foi isso que aconteceu tanto com o Marty quanto com a Lola. Bem, pessoal, querendo ou não, deixei escapar aí alguns spoilers mesmo, como eu havia falado para vocês. É muito importante que a gente saiba interpretar bem essa obra. Ela é uma obra intensa do início ao fim, mas de qualquer forma eu recomendo ela porque é uma leitura muito interessante de ser feita. É uma leitura que te prende, que você quer saber o que vai acontecer. Então, querendo ou não, eu recomendo mesmo este e-book, mesmo ele tratando de todas essas informações um pouco mais delicadas. É muito importante que a gente também leia livros que tratem um pouco dessas questões que sim, acontecem na realidade. Bem, pessoal, é isso. Essa é a minha percepção sobre Quando Tudo Ruir, da Lola Salgado. De fato, este e-book está disponível no Kindle Unlimited para você ler à vontade. Eu gostei muito, muito mesmo dessa história. Foi uma história que me impactou, mas que me prendeu do início ao fim. Se você tiver gostado das descrições que eu dei aqui, não deixe de comentar o que você achou, ok? E caso você tenha chegado até aqui, mas não tenha lido o livro, eu super te recomendo. E é claro que o mais importante deve ser feito. A gente precisa procurar ajuda quando esse tipo de coisa está acontecendo com a gente, certo? Então aqui deixo minha solidariedade a todas as pessoas que estão passando por esse tipo de problema e desde já ressalto: procure ajuda. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha, ok? Espero trazer mais resenhas aqui para vocês também. E espero ter instigado vocês à leitura de mais livros, certo? Espero vocês também no próximo vídeo deste canal, ok? Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijo e até a próxima!